Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, eu sou o Pão da Vida. Domingo, dia do Senhor, 21 de julho de 2024, 16º domingo do tempo comum. Hoje a igreja propõe o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Eu tiro como oração o versículo 31 do mesmo Evangelho, do mesmo capítulo, que diz para nós: venha para um lugar deserto e descanse um pouco. Né? O que nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia desse 16º domingo do tempo comum? Temos a imagem dos maus e bons pastores. Temos a doutrina dos trabalhadores pela paz e a justiça na vida pública. Encontramos aqui um foco também do envolvimento cívico, que seria a doutrina social da igreja, né? Mas na ideia central, os bons e maus pastores, na primeira leitura, o profeta Jeremias está aqui fazendo uma denúncia contra os pastores que deveria, por obrigação, cuidar do redil, cuidar das ovelhas, né? E Israel é como um rebanho de ovelhas, e os líderes, então, os pastores, que deveria cuidar, ser bom, se tornam maus, desvia as ovelhas, coloca elas em risco, não protege, não guarda o seu redil e deixa elas soltas a benefício dos mercenários e ladrões. Depois, aqui nós olhamos também a ação de um Deus que condena esses pastores, pois ele mesmo, Deus, agora se indignou e ele, Deus, promete que vai enviar sobre o rebanho de Israel um bom pastor. Um pastor que vai cuidar, um pastor que estará junto das ovelhas, que levará ela a pastos e fontes com segurança para saciar a fome e sua sede. Então Deus promete que esse pastor que ele vai enviar, o bom pastor, é um pastor que fará aumentar e multiplicar o rebanho dele, pois os pastores daquele tempo eram maus e esgotava e minava o desenvolvimento e a multiplicação dessas ovelhas. Então, com seus contratestemunhos, as pessoas iam se dispersando, iam para outros lugares, para outros redios, para outros adoradores. Pois bem, dentro desse movimento entre bons e maus pastores, Deus promete e ele fará com que seja notável um herdeiro do reino de Davi, sábio, entendido, justo, poderoso, forte, valente, que não tem medo dos lobos, não tem medo dos mercenários, é o pastor que está com as ovelhas, se preciso for no colo, que está na frente conduzindo as ovelhas e elas seguindo ele, porque ele guarda de fato esse rebanho, povo de Israel, comparado a essas ovelhas. Este bom pastor, é claro, né? É Jesus Cristo. Deus está falando que esse rei, né? Esse herdeiro do rei Davi é Jesus Cristo, o bom pastor. O salmo que nós ouvimos hoje é o Salmo 22, muito bem cantado, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me falta, me guarda, me protege, me sacia fome e sede, está junto comigo. E o Salmo 22, meus irmãos e minhas irmãs, apresenta a perfeição de uma esperança de um povo que agora, por pessoa, no singular de cada um, experimenta a humildade desse bom pastor. Esse bom pastor que trabalha a fé, trabalha a esperança, trabalha o vigor no coração das ovelhas agora desacreditadas por conta dos maus pastores que testemunhavam com a sua vida coisas absurdas e eles ficavam então desesperados. Dentro dessa dimensão também, o próprio Salmo 22 nos leva para uma dimensão do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 3, que trata o Sermão das Montanhas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
vi que eles estavam com fome e sede, tive compaixão, né? E Jesus manda então eles sentar em relvas, ou seja, lugar fresco. Quem senta a posição de cansado, Jesus está ali então olhando, ensinando e sacia a fome deles não de pão, comida, e não de bebida, água ou outra coisa, mas a fome do corpo e sangue de Jesus. O povo estava sedento, com fome de ouvir a boa nova de um bom pastor verdadeiro. Então, essa dimensão aqui das bem-aventuranças que aparece como pilar no Salmo que hoje a igreja nos propõe, o Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução. Veja, a imagem de pastor aqui, nesse salmo, está ligada à liderança. Então, vamos entender um pouquinho, fácil por me compreender. Não somos líderes que conseguem o que querem por comando. Muito menos homens ricos, como nós ouvimos ontem, os escribas, doutores, homens ricos, os fariseus, sacerdotes, que não valiam uma cabaça d'água, né? Colocava peso, mas não cumpria o peso, colocava a lei, mas não vivia também a lei. Então nós temos aqui agora essa imagem de líder, né? Jesus, o bom pastor, o líder que conduz os homens a um lugar de graça, a um lugar bendito, a um lugar sagrado onde não há violência. E nós falamos aqui, meus irmãos, violência não é ausência de guerra, né? Guerras, por incrível que pareça, têm conclusões e resoluções de guerra que simboliza a paz, né? Simboliza a paz. Um dia a gente pode aprofundar esse tema aí. Mas precisamos agora entender que nessa figura de líder, nós também, como pastores, e temos um pastoreio, ovelhas, precisamos cuidar e ser cuidado, né? Pastorear e sermos pastoreados. Então, o líder aqui é aquele que se submete ao bom pastor Jesus e que entende que precisa ser agora trabalhado também. Trabalhar a fé, trabalhar a esperança, trabalhar o chamado, a escolha, fortalecer-se em Cristo. É claro que aqui nós olhamos a figura da liderança, né? O Santo Padre, o Papa Francisco, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, o clero, os consagrados, depois também você, pai, você, mãe, e vocês, filhos. Todos nós devemos ter essa dimensão, este olhar, esse zelo de pastor para pastorear os nossos e também nos permitirmos sermos pastoreados por eles também. Então aqui Jesus está ensinando isso para nós, que existe um chamado de pastores, bispos, pários, superiores religiosos, autoridades, enfim, governantes, mas também existe esse trabalho que compõe e que comporta você, pai, mãe, filho, como pastor. Todo mundo tem alguém para cuidar e para ser cuidado. Depois nós temos Paulo que escreve para a comunidade de Efésios. Né? O que Paulo está trazendo aqui para nós? Paulo está explicando à comunidade de Efésios que os judeus foram dispersos. Então, os judeus aqui é comparado à humanidade. Lá, antiga aliança, nova aliança e o tempo Kairos de Deus hoje. Esta humanidade, então, eu, você, o povo da antiga e nova aliança, esta humanidade de gentios que agora foi dispersos por outros pastores maus, precisa encontrar o bom pastor que é Jesus, que acolhe. Jesus, que é filho de Deus, que fez uma promessa que enviaria para nós o pastor que cuidaria das suas ovelhas. Cristo, então, agora reúne o povo disperso, suas ovelhas, trata na crucificação, para, na crucificação, nós entendermos o sentido de redenção e salvação. Então, Cristo agora nos reúne, um povo de uma terra dispersa, para o sacrifício da cruz nos dar vida. Aquilo que era inimizade, pecado, né? Que eram outros campos onde as ovelhas estavam e se encontravam, foi vencido. Agora esta inimizade que é a morte, agora na cruz nos dá a salvação. O bom pastor deu a vida na cruz para nos salvar
nos redimir. Paulo está dizendo isso aqui na segunda leitura. E ainda fala mais, as ovelhas dispersas, como que Jeremias estava lá criticando na antiga aliança, e agora Deus envia Jesus, o bom pastor. Então, esse povo, essas ovelhas, ao ouvir a voz do profeta Jeremias, que deplorava a ação daqueles maus pastores, agora nós temos a graça de encontrar no Senhor, que acolhe as multidões, que o seguem, que fazem encontrar em Cristo a salvação verdadeira, e não uma salvação que condena e que faz homens, mulheres, escravos. À medida que você tem para oferecer, você é salvo. Se você não tem, você não é salvo. Essa é a visão, né, da alienação que a gente fala do pecado original, né? Então Deus e outros, a Santíssima Trindade, nos revela agora, nos dá a graça desse mundo natural encontrarmos com essa dimensão do bom pastor. Cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ser felizes. E a felicidade, ela vem com responsabilidade. Nós precisamos reconhecer a voz de Cristo, bom pastor. Precisamos distinguir a sua voz, seu comportamento de tantos outros maus pastores que nós olhamos e vemos por aí. Depois também, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ouvir mais a voz de Cristo, né? Paulo está dizendo isso para nós em outras linhas. E um dos meios é a vida de oração. A gente ouve o pastor quando nós reconhecemos a sua voz. As ovelhas me seguem porque conhecem a voz do seu pastor. O Evangelho de Marcos, hoje, e aqui então é a tônica de toda a liturgia, nos apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, a dimensão do corpo humano e o corpo, né, enquanto alma, né? Então, corpo e alma precisa agora ser cuidado. Então, o corpo humano precisa de descanso, de refresco, de recarregar as suas energias. A nossa alma precisa também de descanso, de recarregar as nossas energias, de estar na presença de Deus. Então, corpo e alma agora precisa estar sobre os cuidados desse bom pastor. Por isso, Jesus chama os apóstolos para descansar. Veja, é muito bonito essa relação de Jesus com os pastores que chegam de missão. Os pastores chegam para conversar com Jesus e partilhar. Jesus, fomos lá, curamos, libertamos, demos de comer, de beber, saciamos a fome matéria e fome espiritual. E agora nós estamos aqui. E Jesus diz, parabéns, Deus abençoe vocês. Fizeram muito bem o trabalho de vocês, né? Então, aquele maus pastores da antiga aliança, criticado pelo profeta Jeremias, agora tem elogios de Jesus, porque eles se tornaram bons pastores segundo o coração de Jesus, o bom pastor. E repetiram em atos e ações aquilo que Jesus fez. Escutou, amou, libertou, curou, salvou. Deu de comer, deu de beber ao povo, às ovelhas dispersas. Então, os atos desses apóstolos são os mesmos atos de Jesus, o bom pastor. E agora vamos retirar, vamos descansar um pouco, vamos refazer a nossa energia, porque vai ter mais missões para frente. Tem mais ovelhas que precisam ouvir, mais ovelhas que precisam ser resgatadas sobre esse mundão de meu Deus. Assim seria a conversa de Jesus com os apóstolos. O coração de Cristo compadece desse povo, dessas ovelhas. Jesus com os apóstolos sai de barco para descansar, fazer um retiro, e o povo chega primeiro do que ele no lugar. Jesus olha para eles, tem compaixão e diz, esse povo precisa de pastor, porque são ovelhas sem pastores, estão cansadas. Olha, interessante, essas ovelhas foram atrás dos discípulos, apóstolos e nosso Senhor Jesus, porque reconheceram neles a imagem do bom pastor. Sentiram-se seguras, sentiram-se acalentadas. E esses apóstolos, bons pastores, realizaram no coração daquele povo um despertar por uma esperança nova de um tempo novo. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que acontece esse nosso movimento, né? Que a gente possa crescer nessa dimensão
com amor, com graça, disponibilidade, servindo sempre, se necessário for, as formas, os meios que o Senhor nos propõe para vivermos bem a nossa dimensão e nosso pastoreio. Falo só um detalhe daquilo que também passa pelo Evangelho, que é esse envolvimento cívico, né? Ao longo da história da humanidade, meus irmãos, a gente pode perceber que os pastores bons e os maus estavam infiltrados também na religião, tanto na fé católica, e depois se alastra por meio dos governantes, dos reis, dos imperadores, depois passa, né, esbarrando pelos negócios, pelas pessoas, pelas próprias ações que poderiam mudar, mas cria um fantoche sobre essas pessoas, conduzindo elas a um desgaste, né, a uma preocupação cívico. E aqui nós precisamos entender que precisamos conhecer também a doutrina social da igreja. Cada um de nós deve e tem o poder e a oportunidade e capacidade de entendermos esta vida social, cívica e econômica que nós enfrentamos hoje. A gente critica demais, mas não sabe que a Igreja Católica tem uma página, um excelente material sobre a doutrina social que está no Catecismo da Igreja Católica, que você pode procurar ver lá e encontrar alguns pontos para te ajudar a compreender essa questão. Algumas ações que a gente pode pincelar aqui, estimular a nossa visão, o nosso pensamento para tudo isso. Como padre, vamos olhar questões dos candidatos que a gente pode ver e conhecer suas histórias para depois voltar. Talvez assim, ser um tipo de pessoa que pode realmente contribuir com uma visão política saudável, conversar, trazer temas oportunos para um momento de conversa na sua rua, na sua comunidade de fé. Depois, olhar os trabalhos, os trabalhadores, né? Olhar as contribuições que os profissionais podem realizar em benefício ao povo de Deus, enfim. Então, tem várias situações aqui que a gente pode encontrar dentro desse momento cívico que a liturgia também nos propõe. É um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, de ensinamento. O Evangelho de Jesus, o bom pastor, está nos ensinando a viver bem esse momento forte da nossa vida. Que o Senhor nos faça, meus irmãos e minhas irmãs, fortes, encontrando Cristo nossa paz, que nos faça forte para ser testemunhas e agentes da paz e da justiça no meio desse povo, como ovelhas sem pastores e sem rebanho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs.